Histórica que eu gostaria de lembrar que não aparece nessa discussão, que é o seguinte: quem é que inventou esses grupos? Quem é que inventou o Comando Vermelho? Onde é que foram criados os grupos terroristas do crime brasileiro? Nas prisões da ditadura, que misturaram preso político com bandido, e aí passou a lição dos bandidos para os presos políticos. Bombinha até pública. Eu publiquei neste livro aqui, eu cito, que o Luiz Inácio Lula da Silva, no seu começo de sindicalista, deu uma entrevista para a Playboy. Eu lembro bem. Mas então, você deve lembrar. Então, eu sei de cor. Eu posso fazer aspas. O que ele disse? O que ele disse? Eu admiro muito um sujeito como Adolf Hitler. Porque ele tem aquela coisa que um homem tem que vai lá e faz. Não é isso não. É assim. Quais são os seres humanos do século XX que o senhor mais respeita e admira? Mahatma Gandhi e Adolf Hitler. Exatamente. Exatamente aqui eu estou citando o livro, eu sei de cor. E aí o entrevistador pergunta: Adolf? Aí diz: não, peraí, eu não concordo com as ideias dele, eu concordo com o método que ele utilizou para impor essas ideias. Não é isso aí? Ele não fez uma confissão? Que vai lá e faz. Exato. Exatamente. Tá aí, ó. Nosso grande democrata. Bom, vamos à primeira pauta, né? O papo está maravilhoso. Depois a gente teve que fazer um programa só de fofocas do mundo político. Isso vai render horas e horas de conversa. Eu vou engasgar igual o Gilmar Mendes fez na última sessão. Vocês viram a engasgada do Gilmar Mendes na última sessão? Onde fez? Mostra aquela babadinha. A babadinha do Alexandre de Moraes eu não sei fazer. Porque aquilo é falta de higiene. Aquilo é falta de escovação. Então, é uma coisa asquerosa aqui. Bom, o governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções criminosas Comando Vermelho, CV, e o PCC, que é o primeiro comando da capital. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que o país caminha para classificar os grupos como organizações terroristas a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Aliás, os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista de países considerados como as principais fontes de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global. Diante disso, a Polícia Federal enviou uma manifestação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ofício, assinado pelo diretor-geral da corporação, o Andrei Andrônico Andrógeno Rodrigues, não foi ofício, alemão, foi no orifício, porque o Andrei só consegue mandar orifícios. Então, no orifício mandado pelo Andrei ao MJSP, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PF sustenta que as ações não podem ser enquadradas como organizações terroristas no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, embora não exista uma definição universalmente aceita para o conceito de terrorismo, existe um aspas para o orifício, né? Para a fala do Andrei. Como é que é a fala do Andrei? Como é que ele falou no orifício? Ele fala assim. Relativo ao consenso internacional quanto aos elementos essenciais que caracterizam esse fenômeno, fecho aspas. A Polícia Federal afirma que o fenômeno envolve atos violentos motivados por razões políticas, ideológicas, religiosas, xenófobas ou discriminatórias, com o ordenamento de provocar terror social generalizado, intimidar populações ou coagir governos. Agora, João, eu acho muito engraçado a exegese que a Polícia Federal
faz da lei brasileira, porque a lei de 2013, que é uma lei da época da presidenta, né? A época da presidenta, quando você não tem... É presidenta, é mais fácil, presidenta. Quando você não sabe falar nem a língua portuguesa, como é que você vai interpretar texto? Fica um pouco difícil. Mas a lei diz que ela considera terrorismo, a lei brasileira da época da Dilma considera terrorismo, atos armados e que visam a promover o terror da população, motivados por questões políticas, por questões de xenofobia, por questões religiosas, etc. e tal. Mas vamos ver. Comando Vermelho e PCC. Vamos ficar com o Comando Vermelho. Comando Vermelho, ele detém parcelas de território nacional. Então ele coloca a população em um regime de terror. E esse regime de terror é um regime instaurado pelas leis do tráfico. Portanto, existe uma razão política para a dominação dessas áreas e quem não anda direito vai para um micro-ondas. Ou a Polícia Federal acha que é humano ou que não é terrível você morrer dentro de meia dúzia de pneu, você é colocado pelado dentro da meia dúzia de pneu e ele está com fogo no pneu e você morre. Ou isso é um crime democrático? Me diga. Crime democrático. Crime de opinião, que essa morte foi dada para um rapaz da Globo. É verdade, o Tim Lopes. O jornalista, brilhante jornalista policial. Bem lembrado. Jornalista que hoje a sua memória é até tripudiada, né, por essas pessoas. Mas é importante pela dizer... Globo, pela própria Globo, inclusive, né, apoiando essas ideias. Mas desculpa interromper, mas o que não fizeram com aquela repórter que foi fazer a pergunta para o Nicolás Maduro. Que, aliás, agora o Moraes está abrindo processo contra o Flávio por ligar o Lula ao Maduro, mas o Lula veio aqui com honras de chefe de Estado. Eu não lembro o nome da jornalista da Globo News, foi fazer uma pergunta para o Maduro e um segurança do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, deu um murro no peito dela, que era mastectomizada, né? Ela teve câncer de mama e a Globo sequer tocou no assunto. Eu volto para você. Pois é, sequer tocou no assunto, ele recebeu o Maduro, Délis Ortiz, ele recebeu o Maduro aqui com honrarias de chefe de Estado, né? Não foi uma simples visita, teve uma grande honraria aqui para ele. Mas na questão do PC, principalmente o PCC e o Comando Vermelho, entre outras organizações, a classificação, não é, como organismos terroristas, enfim, que praticam terrorismo, ele dá mais margem, né, dá mais elementos de atuação para os departamentos americanos, Departamento de Estado, enfim, de Tesouro, tomarem medidas contra esses grupos. E é evidente que é preciso reconhecer, como você bem disse, Pavinato, esses grupos, eles detêm parcela do território brasileiro. Então, eles impõem uma legislação ali que não é a legislação brasileira. Praticam crueldades com, inclusive, pessoas menores, né, com mulheres menores de idade, praticam toda forma de violência. Enfim, eles dominam aquele território e não é a lei brasileira que vige lá. Inclusive, os comerciantes normalmente têm que pagar para eles, né, uma espécie de imposto. Eles fazem construção lá, irregulares, que vira e mexe desaba também. Então é importante reconhecer que eles operam de forma, como a legislação diz, de forma terrorista. Então, quem está sob o jugo desse crime organizado gostaria que esses criminosos saíssem e de alguma forma entrasse o Estado brasileiro. Mas é o governo brasileiro e a Polícia Federal e se manifestam contra, alegando falsamente a ideia de defesa da soberania ou da segurança nacional. Não há soberania naqueles territórios, não tem soberania. Então não há que se falar em soberania, e segurança nacional seria o oposto. Você permitir que os Estados Unidos fizessem ali um combate, porque aí sim seria a defesa da segurança nacional, você remover esses criminosos, porque o Estado brasileiro já deixou claro, não tem condição alguma, e não só não tem condição, como de alguma forma, Pavinato e José Neumann, normalizam a convivência entre esses dois estados. É normal, você vai no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que tem o crime organizado ali, no Nordeste também, e é normal, ali é do crime, aqui é do Estado, ali você paga imposto pro crime, aqui é pro Estado, então não é normal. Então é necessário uma medida mais drástica, que seja via Estados Unidos. Não é o ideal, evidentemente que não é o ideal para o próprio Brasil, mas assim, é o que tem para hoje. Então, se vai fazer com que esses grupos tomem de volta o território nacional, que bom, que então vamos apoiar. Agora, o governo Lula que explique, porque não é segurança nacional e não é
também soberania nacional, porque são mais conceitos falhos, né, e falsos, empurrados por essa ideia de lulo-pessoalismo e de mudança da linguagem, que agora você ser contra combater esses criminosos armados, que o Estado brasileiro não dá conta, é você ser contra a soberania nacional, você ser a favor de uma intervenção externa, e não é nada disso. É um lixo, né, Neumann? Porque você falar em soberania nacional em favor de grupos que tiram a soberania nacional... Não, e tem uma coisa histórica que eu gostaria de lembrar que não aparece nessa discussão, que é o seguinte: quem é que inventou esses grupos? Quem é que inventou o Comando Vermelho? Onde é que foram criados os grupos terroristas do crime brasileiro? Nas prisões da ditadura, que misturaram preso político com bandido, e aí passou a lição dos bandidos para os presos políticos que se organizaram, inclusive depois de voltarem do exílio e dominarem o PT. Exatamente. Então, você veja que é um fenômeno bastante ridículo. E quando a gente pensa, Neumann, em sanções desumanas, né, castigos, penalidades desumanas, a ausência de devido processo legal é o que os tribunais do tráfico fazem, né, que tribunais ad hoc, né, um tribunal que não tem legitimidade para condenar alguém ao micro-ondas, que é a pena do corpo queimado no pneu, perseguição política. Se você não concorda com as leis do tráfico, você está morto, você está banido. E autoridades que não têm legitimidade amparada no direito brasileiro. A gente está falando aqui do Comando Vermelho, do PCC ou do STF ou dos três? Porque no STF hoje, a gente está vendo mais uma vez com a indicação do Messias, alguém sem a legitimidade constitucional do notável saber jurídico. A perseguição política é clara. O tribunal ad hoc, mais claro ainda, porque veja, o Zema, ele já deixou de ser governador de Minas, não é? Sim. E nós vamos falar daqui a pouco, o Gilmar pediu para o Moraes colocá-lo no inquérito das fake news. É uma perseguição política sem devido processo legal que vem colocando penalidades, sanções desumanas. E que o juiz natural é o juiz da primeira instância. O juiz natural no Brasil é naturalmente o Alexandre de Moraes hoje. A gente tem que falar. Quem é o juiz natural? Naturalmente é o Alexandre. Não é natural, é o Alexandre. É natural. É natural. Com origem, em tese, um dos marcos históricos, esse tal inquérito da fake news que cabe tudo, né? Cabe tudo, então eles vão pedindo, ó, põe E tudo não aqui, termina. não termina nunca. Então, muito importante lembrar também que muita gente apoiou, né? Falou, ó, né, vamos apoiar aqui porque... Titiolino, porque... uma vez aberto, nunca mais se fecha. Agora, deixa eu deixar claro aqui, não é o STF a organização terrorista. São os ministros que compõem esse tribunal que de STF só tem a placa na porta do edifício. São os empregados ou patrões, ninguém sabe ainda, divorcaram. Exato, são as pessoas que, como os donos do poder do jurista Raimundo Faoro, eles aos poucos foram se apoderando dos estamentos do Estado brasileiro e não querem entregar de maneira alguma, né, hoje em dia. E tem mais sobre isso dessa relação Brasil-Estados Unidos, Neumann, porque o delegado de Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, ele que atua como oficial de ligação com o Serviço de